vocês? Bom, eu sou a Yara Rodrigues, estou aqui para te ajudar a melhorar a sua gestão do tempo. Bom, primeiramente eu quero parabenizar cada um de vocês que estão comigo nessas aulas incríveis que eu preparei sobre gestão do tempo. Parabéns por ter atitude, por perceber que existe um determinado ponto da sua vida que você precisa melhorar. E a primeira coisa para que nós possamos nos desenvolver é isso, é buscar melhorar aquilo que nós não estamos tão bem, aquilo que nós precisamos de ajustes. E eu estou aqui para pegar na sua mão e irmos juntos em busca da nossa liberdade de tempo. Para refletir, está aqui a nossa primeira aula. Eu vou falar com vocês a respeito da importância do planejamento, porque veja bem, a gestão do tempo ela está relacionada a nada mais, nada menos do que isso. É a gestão do planejamento, é como você se planeja, é como você organiza, é como você faz escolhas na sua vida. E é disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, primeira orientação. Eu quero que você pegue um caderninho para que você possa anotar. Sim, anotar. Porque está aí um princípio. Nós, adultos, aprendemos muito mais quando nós fazemos. Então, se você for anotando tudo que eu estou falando, o seu cérebro ele está aprendendo 2 vezes, porque está ouvindo e você está fazendo anotação. Essa é uma coisa muito importante no seu processo de desenvolvimento. É você entender isso, de que você precisa fazer anotações. Vamos lá, então? A melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. Abraham Lincoln. E eu trouxe essa frase por quê? Porque nós vivemos em um mundo turbulento, nós estamos lotados de informação todos os dias, nós temos a necessidade de urgência e isso faz com que nós pensemos não ter tempo. Mas será que a gente realmente não tem tempo ou nós estamos nos preocupando com coisas que talvez não vão nos levar a lugar nenhum? Então, é entender que se nós pudermos viver um dia de cada vez com planejamento, nós vamos tirar aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de que eu preciso fazer tudo. Então, acostume-se já com esse hábito de fazer anotação, porque nós vamos escrever muito. Deu pause no vídeo, pegou seu caderninho para fazer a anotação? Não? Então dá um pause aí e vai lá buscar o caderninho e a caneta. Tô te esperando. Vai lá. Pronto, agora eu quero que você anote nesse caderninho aí. Anote para que você quer mais tempo. Pode ser que você queira mais tempo para estudar, mais tempo para passar com a sua família, mais tempo para lazer, mais tempo para desenvolver o seu novo negócio, mais tempo para você aprender algo que você não saiba. Por que você quer mais tempo? Você realmente precisa de mais tempo? Refletiu com você mesmo? Para quê? Porque para que nós possamos começar qualquer processo, nós precisamos saber para que nós queremos. Qual é o objetivo lá no final? Eu quero mais tempo porque eu quero desenvolver o meu negócio, eu quero estudar mais, eu quero me aprimorar, eu quero desenvolver habilidades que eu não tenho ainda, eu quero buscar conhecimento, eu quero emagrecer, eu quero ler mais, eu quero estar mais com a minha família, eu quero me divertir mais, eu quero ver mais filmes, eu quero... Enfim... São infinitas possibilidades. Então, reflita com você, para que você quer mais tempo? O que de fato é importante para você? Aquilo que faz diferença na sua vida. Essa é a primeira reflexão, é você entender isso, o porquê querer mais tempo. E aí você precisa entender isso. Que a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de planejamento. E na nossa aula de amanhã, nós vamos falar a respeito de como priorizar. Existe uma técnica para isso, você sabia? Então, fique atento, porque amanhã eu vou te ensinar como você vai priorizar, saber quais coisas são importantes. É uma técnica muito simples que não precisa de nenhuma ferramenta especial, você vai precisar só de caneta e papel. Por isso que eu estou insistindo no caderninho para você anotar, porque amanhã você vai saber como priorizar e saber aquilo que é importante de verdade. Eu trouxe aqui um conceito
Porque, professora, né, já viu, a gente não vive sem os conceitos, tudo que a gente fala está baseado nas teorias, naquilo que já foi escrito. E eu gosto bastante desse conceito do Costa, que ele traz para nós o seguinte: o planejamento estratégico pessoal é um método de gestão de vida que envolve mudanças de hábitos e atitudes, propiciando maior organização, potencialização do tempo e dos recursos pessoais, assim como o desenvolvimento de habilidades e talentos. Ora, se você está querendo ter mais tempo, é porque você tem um objetivo definido, você quer melhorar a gestão da sua vida. Eu sempre costumo falar que a gente precisa ver a nossa vida como uma empresa, como uma organização. A gente não pode deixar que o acaso defina as coisas para nós. A gente não pode ficar falando, é coisa do destino. Pera lá, como assim coisa do destino? Nós podemos mudar. Certo? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, como que a gente utiliza os recursos que a gente dispõe. Será que a gente usa bem os recursos que a gente dispõe? Por exemplo, se você tem um negócio, o seu negócio já está no digital, você sabe tudo de marketing digital, ou você sabe como fazer um fluxo de caixa, você sabe controlar o seu financeiro, você controla o financeiro da sua vida, como você faz isso? Então, é um plano de gestão de vida para que as empresas de sucesso, existem muitos estudos que falam disso, as empresas de sucesso, elas têm planejamento e seguem esse planejamento à risca. Aí você vai falar assim para mim, Yara, veio a crise e acabou com o meu planejamento. Mas veja bem, para quem tem um planejamento, fica muito mais fácil fazer ajustes do que você estar no caos, vir um outro caos, e aí você não sabe que direção tomar, você não sabe o que fazer. Entende isso? Então, se a gente tem um planejamento, é mais fácil fazer ajustes, remanejar, realocar recursos, tempo, pessoas, é mais fácil de se ajustar. Então, essa é a importância de nós termos um planejamento estratégico da nossa vida, é de nós fazermos da nossa vida uma grande empresa de sucesso. E aí, quando a gente fala sucesso, muitas pessoas pensam logo, primeiramente, no dinheiro. Mas não é isso. O que é sucesso para você? Sucesso para algumas pessoas pode ser poder ter mais tempo com a família. Sucesso pode ser ter o arroz com feijão e um ovo frito para comer todos os dias. Veja bem, a diferença que existe nessa questão de sucesso. Para uma pessoa que não tem o que comer, se você der um pão para ela, aquilo é sucesso. Então é preciso nós estarmos atentos com essa questão de sucesso e ver o que é sucesso para você, o que de fato é importante, o que de fato impacta a sua vida, o que faz diferença na sua vida. Entende isso? Então observe o que é sucesso de fato para você. Para alguns pode ser sucesso ter uma família feliz e tá tudo bem. Para alguns pode ser sucesso estar numa grande empresa e ok. Para alguns pode ser sucesso tornar-se um milionário e ok. Para alguns pode ser sucesso estar numa grande multinacional. Para alguns pode ser sucesso ter um pequeno comércio, um pequeno negócio que gere uma renda um pouco mais já do que você ganha no modelo tradicional. E ok, a questão é a sua qualidade de vida, como você encara isso, o que é sucesso para você? Fica aí mais uma reflexão. Anota no seu caderninho o que é sucesso para você. E aí, uma outra pergunta. O nosso cérebro, ele nos boicota a todos os momentos. Então, responde para você, por que você não consegue se organizar? E é muito importante que você entenda que você não dizer para você mesmo, eu não posso, eu não consigo. Eu não posso, eu não consigo. Risca essa palavra do seu vocabulário, porque nós temos em nossas mãos o poder da decisão. Nós fazemos escolhas. Então, ao invés de dizer que não tem mais tempo, diga para você, eu decido que eu vou fazer uma atividade em detrimento da outra. São escolhas que você faz no dia a dia. Se você está aqui nesse momento é porque você quer aprender algo. Outros
vão estar assistindo séries que não vão levar a lugar nenhum, vão estar vendo notícias ruins da internet, coisas tristes, coisas que abalam a vida. Então, é por que você não consegue se organizar e o que te impede de realizar. Você sabe o que anda te boicotando? Então, repete comigo agora. Até hoje, eu fiz escolhas que roubaram meu tempo, mas hoje eu decido fazer melhores escolhas. Até hoje eu fiz escolhas que roubaram meu tempo e eu decido fazer melhores escolhas. E nós vamos falar do poder da escolha logo mais. Até o final dessa aula, fique aqui comigo, que eu não vou demorar muito, porque se a gente fala de gestão do tempo, essa aula ela não vai ser uma aula longa. Ela é direta e reta, é para te levar à reflexão, é para que você possa começar a pensar nisso e para que você se sinta energizado para que você aplique, para que você coloque em prática aquilo que nós estamos fazendo. Eu não posso responder as perguntas para você. Eu estou te ajudando a fazer um processo de reflexão. Eu não tenho as respostas, porque cada um tem a sua realidade. Você vive mediante, você conhece as suas limitações, você conhece as suas dificuldades, você sabe todas as atividades que você desenvolve no seu dia. Mas responda para você, por que você não consegue se organizar? O que te impede de realizar essa organização, de ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, em que você possa realizar de fato aquilo que você quer. Tudo é uma questão de planejamento. Então, anota aí. Até hoje até hoje não. É isso mesmo. Até hoje eu fiz escolhas que me roubaram tempo e hoje eu decido fazer melhores escolhas. Hoje eu decido fazer melhores escolhas. Faça as melhores escolhas na sua vida. Mais uma frase aqui. Planeje estratégias e táticas de ações sistematizadas. Conheça a vida pessoal e profissional para potencializar recursos com suas oportunidades. Quando a gente fala de técnicas e ações sistematizadas, é porque eu tenho muito claro quais são os meus desejos, aquilo que eu quero. E aí eu sei exatamente quais ações eu vou tomar. Por exemplo, eu decido se eu vou atender uma ligação ou não. Eu decido se eu vou deixar meu celular no silencioso e vou travar qualquer tipo de ligação por um período de 30 minutos para que eu possa executar uma tarefa, para que eu possa aprender algo. O celular ele tornou-se uma necessidade de urgência, a gente precisa responder tudo o tempo todo. E isso é um grande ladrão de tempo. E a gente vai falar dos ladrões de tempo na nossa aula de número 3. Né? A aula do sábado a gente vai falar sobre esses ladrões de tempo. E o celular é um deles. Ele nos rouba muito tempo. Sabe por quê? Imagina a cena. Você viu que chegou uma mensagem e aí você vai ver essa mensagem. De repente chega outra notificação e você começa a ver. E aí chega uma notificação no Facebook e você vai para o Facebook e você começa a rodar o Facebook. E aí chegou uma notificação no Instagram e você vai para o Instagram. E ali você fica horas e horas rodando ali o celular e perdendo tempo. É errado não, mas a gente precisa utilizar de forma estratégica o nosso celular. A gente usa as redes sociais. Você chegou aqui por conta da rede social, mas é porque você buscou algo que realmente quer que faça diferença na sua vida. Então, nós precisamos nos identificar com alguns conteúdos, acompanhar coisas que nós queremos aprender. E para nós aprendermos, nós precisamos saber o que nós queremos aprender. E não permitir que ruídos interrompam. Quer ver uma coisa? No trabalho. Fala para mim se não acontece isso no trabalho. Você está super concentrado fazendo um trabalho. Chega um coleguinha e fala assim, nossa, você viu como a fulana chegou vestida hoje? Você viu que o fulano chegou de mau humor hoje? E ali você começa. São 10, 15, 20 minutos falando da vida de alguém que acrescentou o que na sua vida, criatura? Não te acrescentou em nada. Isso é um desgaste, isso é perda de tempo, isso acontece muito nos ambientes organizacionais. E se você sabe, e aí você fala, eu estou sobrecarregado, eu tenho muitas atividades.
Não é isso, é você priorizar. Se a pessoa chegar e quiser conversar, sim, depois a gente fala sobre o assunto, não precisa ser mal educado, ser grosseiro, mas com jeitinho, desenvolva habilidade. Olha, agora não dá, eu preciso resolver isso aqui. Foca naquilo que vai te trazer resultado, aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Isso é tática, isso é estratégia, isso é colocar em ação, isso é fazer a diferença. Você se conhecer. É a mesma coisa na família. Se alguém chega para você e quer falar do primo, do tio, do ciclano, do fulano, você pode ajudar? Você vai fazer a diferença? Você pode mudar a vida da pessoa? Ninguém muda se não quiser mudar. Então perceba isso e comece a prestar atenção. Se alguém chegar para você e pedir ajuda, ok, se organize e pense como você vai ajudar essa pessoa da melhor forma. Mas se não, você tem que simplesmente eliminar isso, boicotar isso. Ter estratégia, saber aquilo que é importante. Eu vou falar por diversas vezes nesses 4 dias, nessas 4 aulas, a respeito disso, de saber o que é importante, aquilo que faz diferença na sua vida, aquilo que te gera resultado. Sucesso, realização e equilíbrio de vida. Pensa comigo na questão do equilíbrio. O quanto você tem equilíbrio na sua vida? O quanto você cuida para fazer um pouquinho de cada coisa? Ou você, por exemplo, você chega e deixa acumular um monte de tarefas no seu trabalho, na sua vida. É aquela coisa assim, vou usar aqui um exemplo para você, para ficar mais claro. As meninas vão me entender bem, as meninas que estiverem por aqui. A sua louça, a sua pia da cozinha, ela está limpa, ela não tem nada. E aí, de repente, vem alguém e coloca um copo e não lava esse copo, certo? Não lava esse copo. Vem outra pessoa, coloca outro copo e uma colher e um prato e de repente aquilo se tornou um turbilhão de coisas. Se cada um fizer uma parte, cada um for lá lavar a sua parte, não acumula para ninguém, né? Isso é equilíbrio, é de ir fazendo um pouquinho de cada vez para não permitir que as coisas se acumulem, que você tenha muitas coisas para fazer. Toda atividade requer tempo para ser realizada. O que é importante você entender aqui? Que se nós não nos programarmos, a gente vai deixar muito tempo. Por exemplo, se você tem um relatório para fazer na sua empresa, ou se você tem alguma estratégia para você montar na sua pequena empresa, se você precisa aprender algo para o seu comércio, para aquilo que você produz enquanto empreendedor, e você não decide quanto tempo você vai realizar cada tarefa, você vai se permitir gastar tempo demais com essa atividade. Então, você precisa decidir quanto tempo eu tenho para realizar essa tarefa, porque quando você coloca um limite de tempo, você não permite que ruídos, que coisas externas te atrapalhem, que coisas externas possam desencadear uma série de ações ali. Então, por exemplo, se você precisa organizar a sua casa, quanto tempo você tem? Eu tenho 30 minutos para organizar a minha casa, eu tenho 30 minutos para cortar a grama, eu tenho 15 minutos para eu fazer uma leitura. Então, perceba que se você não estabelece o tempo, você vai ficando, você se deixa tomar conta por uma sensação de ansiedade e começa a perceber que você não é produtivo, que você não fez o que devia ser feito. Isso é importante, você estabelecer tempo para realizar cada atividade. Se você equilibrar, e a gente vai falar isso, eu vou te entregar uma ferramenta na aula de amanhã para que você defina quanto tempo você vai se dedicar a cada atividade da sua vida. E você vai perceber que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E aí você pode falar assim para mim, mas a minha realidade é diferente das suas. Mas a realidade de cada um é diferente, porque cada um tem uma história diferente, uma rotina diferente. O que muda são as prioridades de cada um, as escolhas que cada um faz. O tempo é o mesmo para todos. Entenda. Por que é importante a gente falar disso? O tempo, ele é um recurso que todos nós temos todos os dias a mesma quantidade de tempo, só que ele é escasso. Escasso por quê? Porque ele é limitado,
ele é imutável, ele não muda, ele é irreversível e ele é perecível. Por quê? Porque ele estraga, acabou. Se você perder 10 minutos com coisas que não te trazem resultado, acabou. Então, veja o tempo como um recurso escasso, que não muda, que não volta atrás. O que eu disse para você ali atrás, já foi, acabou esse tempo, ele é perecível, acabou, estragou. Se eu não soube aproveitar da melhor forma, se eu fiquei permitindo que coisas circunstanciais estivessem ali me atrapalhando, eu não consigo mais realizar nada, ele acaba. O tempo, nós precisamos enxergar ele, como eu disse há pouco para vocês, ele tem uma perspectiva temporal. O que eu vou fazer nos próximos 10 minutos, nos próximos 30 minutos? Quais as tarefas, quais os compromissos que eu tenho e quais os resultados eu espero atingir. Porque não adianta eu só fazer. Eu estou lendo, mas eu estou lendo para quê? Eu estou vendo essa aula de gestão do tempo, mas eu estou vendo para quê? Se você estiver vendo essa aula e não colocar nada em prática, não se colocar em ação, de nada vai ter adiantado você fazer. Por quê? Qual que é o resultado final, no final dessas 4 aulas? É você entender que você pode fazer muito mais com o tempo que você tem disponível através do planejamento. E quando eu falo desses planejamentos, são ferramentas testadas cientificamente, existem estudos a respeito disso. Eu não estou criando da minha cabeça, eu não estou fantasiando, e isso é muito importante que vocês entendam. E aí eu vou entrar aqui agora, já caminhando para a reta final dessa nossa aula, a respeito dos poderes que nós temos. E o principal poder é o poder dos sonhos. E aí o Walt Disney já dizia, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, os maiores realizadores que nós temos, tudo isso veio de grandes sonhos. E aí você pode falar, Yara, mas a gente sonha, mas você sonha, mas até que ponto você coloca em prática as ações para realizar esses sonhos? Você realmente se coloca em ação? Defina o lugar onde quer chegar, o novo patamar, uma vontade de mudar. O que você quer mudar em você? Como eu já disse, o que eu estou falando aqui são coisas que eu apliquei na minha vida, que eu tenho aplicado de 2 anos para cá e que tem promovido de fato as mudanças. Porque eu tenho um sonho, o meu sonho é um projeto de 20 anos. Então, porque esse conjunto de ações nesse período de 20 anos é que vai me dizer aonde eu vou estar daqui a 20 anos. Porque não tem o imediatismo. É questão de ser realista, não é fantasiar o sonho, é de traçar as estratégias, qual o caminho que eu devo percorrer para que eu possa alcançar o meu maior sonho. E para eu chegar nesse maior sonho, isso é constituído de pequenos sonhos, de pequenas realizações, de pequenas ações no nosso dia a dia. Então responde aí para você agora, em relação aos seus sonhos. O que você gostaria de ter? O que você gostaria de ser? O que você quer fazer? Quais são os seus sonhos? Você alguma vez já colocou seus sonhos no papel de verdade? De listar? Nós temos um grande poder quando nós colocamos no papel. Você precisa aprender a colocar isso no papel. Às vezes as pessoas dizem que isso é fantasia, que isso não funciona. Eu te garanto que funciona, porque a partir do momento que você coloca no papel, você está decidindo que você quer mudar, que você quer realizar algo. E isso é o que vai te direcionar para garantir o seu sucesso, as suas realizações, as suas conquistas. O outro poder é o poder da escolha. E muitas vezes, quando a gente fala do poder da escolha, a gente quer voltar no tempo. A gente começa a falar assim, mas se eu tivesse feito isso aquele ano, se eu tivesse escolhido um outro ramo de negócio, se eu tivesse feito uma outra faculdade, se eu tivesse feito outra escolha. Mas quem garante para você que essas alterações seriam positivas ou negativas? Você fez as melhores escolhas até agora mediante a sua realidade, mediante aquilo que você tinha.
aquilo era o que te proporcionava. Para você, naquele momento, era que aquela escolha era a melhor escolha. E aí muitas pessoas ficam esperando o momento certo para mudar a vida. Espera uma vida inteira e nunca vai chegar. Se nós não começarmos a colocar pequenas ações, pequenas mudanças, pequenas escolhas na nossa vida, nada vai mudar. E é por isso que eu disse lá no começo, a partir de hoje, eu decido fazer as melhores escolhas para conquistar os meus sonhos. A partir de hoje, eu decido fazer as melhores escolhas. Repete comigo. A partir de hoje, eu decido fazer as melhores escolhas. E aí, de nada vai adiantar você participar dessas 4 aulas se você não se colocar em ação. E isso é muito importante. Somente os que ousam errar podem realizar muito. Nós temos medo de errar. E por que nós temos medo de errar? Porque nós temos medo do julgamento, nós temos medo do que as pessoas vão falar. Mas você precisa entender que aquilo é que é importante para você. Você decide. Imagina só, eu fui uma pessoa muito tímida na minha vida e eu comecei a mudar em torno de 10 anos para cá. Há 10 anos atrás, talvez fosse impossível estar dizendo para vocês o que eu estou dizendo hoje. Mas o que é isso? É um processo constante de mudança, de colocar novos hábitos na vida, de procurar ler, procurar aprender, de abdicar de certas coisas, de fazer renúncias. A ação está relacionada a renunciar. Para toda escolha a gente vai ter uma renúncia. Sem ação você não realiza nada, não sai do lugar e nunca alcança aquilo que mais deseja. As razões para as quais não agimos são muitas e vivemos dando desculpa para nós mesmos para não realizarmos. Sabe quais as desculpas que a gente mais conta? Ai, se eu tivesse mais tempo. Ai, se eu tivesse mais dinheiro. Ai, se aquela pessoa me ajudasse, eu queria tanto falar com aquela pessoa. Ai, se eu tivesse dinheiro para pagar aquele curso. Gente, o conhecimento hoje, ele está na internet, ele está gratuito. Você agora está tendo uma aula gratuita. Você fez uma escolha, você quis estar aqui, porque você quis aprender algo novo. Você quis entender essa questão de planejamento, porque é muito importante. Nós não estamos falando de gestão do tempo, é questão de planejamento pessoal, porque só através do meu planejamento pessoal eu decido fazer melhor, eu decido quais são os meus sonhos, eu faço melhores escolhas e eu vou me colocar em ação. E não se preocupa porque tem tarefinha para você, viu? Então, durante essas 4 aulas, qual que é o nosso objetivo aqui? Já falei para vocês hoje um pouco, eu explanei a respeito dessa questão de planejamento, por que é importante, quais os pontos que nós devemos observar. Então, o que a gente está fazendo aqui é um diagnóstico do nosso problema. O que você quer resolver? Responde aí para você. Quais os desafios que você tem? E aí, o plano de ação, metas e prazos. E a gente vai falar disso nas próximas aulas, certo? Eu espero, sinceramente, que você reveja essa aula, anote aquilo que faz sentido para você, para que você possa se colocar em ação, para que você possa melhorar a gestão do tempo, para que você possa se organizar e definir quais são as suas prioridades de verdade. E aí, tem uma tarefinha para a nossa próxima aula de amanhã. Anota aí, tarefa, mapear todas as suas atividades. E aí você vai falar assim, Yara, eu vou ficar parando para anotar. Mas você tem uma noção de quanto tempo você usa com alimentação, com ligações? O Instagram, o Facebook, eles têm recursos lá que te mostram como você utiliza essa ferramenta, quanto tempo você fica com essa ferramenta por dia, quantas pessoas... Então, se você vai mapeando essas atividades, eu dei conversa para fulano, eu fiquei 30 minutos rodando no Instagram e não aprendi nada. Então,
mapear quanto tempo você gasta com a sua alimentação, quanto tempo de deslocamento, quanto tempo no seu trabalho, quanto tempo você se dedicou a estudar algo novo, aprender algo novo, enfim, faça um mapeamento das suas atividades, porque ela vai ser muito, muito importante para a nossa aula de amanhã. Tá certo, pessoal? E aí, eu vou te pedir agora que você me ajude a divulgar esse conteúdo, que a gente possa trazer mais pessoas para essa aula, certo? Então, se você gostou, se você aprendeu algo, faz um print aí da tela, eu vou sorrir. Eu vou sorrir, faz um print aí da tela. Posta nas suas redes sociais, marca lá a professora Yara Rodrigues, indica para os seus amigos e usa a nossa hashtag Desafio Tempo Certo. Desafio Tempo Certo. E eu quero te ver no final dessas 4 aulas, no domingo, falando que se sente mais leve, que você tomou as melhores decisões, que você começou a fazer melhores escolhas. Eu te espero na aula de amanhã para que a gente possa começar a falar do processo de gerenciamento. Hoje foi para te abrir um leque, para te fazer pensar em todas as possibilidades. Amanhã tem ferramenta prática a respeito desse processo de gerenciamento do seu tempo e da sua vida. Você não precisa de mais tempo, você precisa de planejamento. Te vejo na aula 2. Até amanhã.